Porque os próprios mandamentos diz isso. Não adorai outro Deus, senão o Senhor nosso Deus. Amém? Então, não adore imagem, não adore nada que seja semelhante à idolatria. Não faça isso. Deus abomina isso. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos balins. Segundo as Crônicas 15, 8 diz: Asa ouviu essa mensagem. Asa ouviu essa mensagem. Isto é, a profecia de Azarias, filho de Odede, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente do templo. Antes buscou a Deus, seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Mas sim nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus, né? Olha, versículo 4. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então você veja que entra um homem para governar um país, ele tem que não seguir ele, mas sim as instruções primeiramente de Deus. Por isso que Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A vontade de Deus. Primeiro nós devemos buscar a vontade de Deus, para poder nós ser bem-sucedidos aqui nessa terra. Então, qual é a vontade de Deus? Então, aqui no versículo 4 do capítulo 17 de 2 Crônicas, diz assim, ó: Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. Aí eu paro aqui um pouquinho de qual é os mandamentos. Aí eu venho aqui em Êxodo capítulo 20, vamos ler comigo. Diz assim, ó: os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A terra do Egito é a escravidão. Então você estava morto, eu estava morto perante Deus. E ele enviou Jesus Cristo, e ele foi até a cruz e pagou os meus pecados. Então me livrou do Egito, da escravidão da minha alma. Quando eu morresse, eu ia para o inferno, porque eu estava condenado pelos meus pecados, pelas minhas atitudes. Então, Deus enviou Jesus Cristo e me livrou da condenação da alma, do lago do fogo, que é aonde vai o profeta, o falso profeta e Satanás. Eles dois vão para o lago do fogo e os seus demônios. Então, Jesus me livrou dessa segunda morte. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então eu era escravo dos meus pecados, das coisas erradas do mundo. Eu era escravo de lá. Eu vivia uma vida nojenta, vivia tendo raiva, fazendo meus pais sofrer. Eu vivia bebendo, fumando, se prostituindo nas noitadas. Chegava tarde, meu pai ficava acordado esperando. Então, Deus me livrou dessa escravidão. Versículo 3. Então, eu devo minha vida a Jesus Cristo. E eu entreguei minha vida a Ele em 2017 para 2018. Na virada do ano de 2017 para 2018, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. E graças a Deus, de lá para cá, tenho caminhado com Ele. Através de muitas lutas e batalhas, mas eu estou caminhando com Jesus Cristo. Estou buscando, a igreja de Deus está buscando o Espírito Santo na nossa vida. É isso que nós estamos fazendo. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então ele não quer que você adore outro Deus.
Se você botar Maria na frente dele, veja qual é o dito dessa religião hoje. Maria passa na frente. Aonde? Aonde é que Maria vai passar na frente de Deus? Porque Jesus é Deus. Jesus tem o Espírito do Pai. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como Maria passar na frente dele. Maria é a mãe de Jesus, a mãe do corpo, não do Espírito. O Espírito que está dentro de Jesus é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Ele apenas se manifestou no Filho, para nós poder ver ele através do Filho. Porque ninguém pode ver Deus, que ele é Espírito. Agora, ele se deixou ver. Sabe como é que ele se deixou ver? Através deste homem aqui, ó. Ó. Ele se deixou ver através, ó, da coluna de fogo. Ó. Ele deixou as câmeras, ó. Tá vendo lá em cima da cabeça do profeta William Branham? Isso a câmera focou, ó. Isso, esse mesmo aro de luz estava sobre Israel lá no deserto. Era esse aro de luz que guiava Israel pelo deserto. E todo profeta tem isso na cabeça. É o guia. Veja que é acima da cabeça. Então é a direção. Nós somos direcionados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Deus aqui na terra, a noiva eleita do Senhor aqui, ele é dirigido por esse Espírito que está sobre nossa cabeça aqui, que é o Espírito de Deus. Agora a gente estamos em busca dele, a plenitude na nossa vida. Para isso Deus está fazendo uma faxina. E é através de jejum e oração que a gente consegue isso. Então, graças a Deus, nós temos um verdadeiro pastor que nos instrui a isso, nos ensina perfeitamente. Graças a Deus, nós não temos o que reclamar. Só agradecer a Deus por essa mensagem. Nós damos graças a Deus pelo nosso pastor. Então é isso que um presidente tem que ser direcionado, dirigido por Deus. Porque só ele não consegue, não. Então veja aqui, ó, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não precisa mais do que isso, gente. Para você saber que essa religião católica ela é falsa. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Mas além, não se encurvarás a elas. Tem gente ajoelhado diante de imagens. Deus está pedindo aqui para não se encurvar. Olha, não te encurvarás a elas. A elas. É imagem. Quantas não tem aí que a igreja bota para você se ajoelhar diante dela e adorar ela? Quantas tem? Deus não aceita. Você pode chorar lágrimas. Deus não aceita. Você não está adorando a Deus. Você está adorando a criatura. Não a Deus. Não ao Criador. Nós se encurva no altar de Deus. Perante Deus. Não a criatura. A Deus. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Olha aqui, ó. Você não servirá a ela. Quantas não servem a essas imagens? Quantos não adoram essas imagens? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Olha aqui, ó, o que é que ele diz. Sou Deus zeloso, sou Deus ciumento. Ele não aceita você adorar outro ídolo, outro Deus, fora ele. Ele odeia ídolos. Você está diante de uma televisão adorando imagens, ídolos, fazendo ídolos para você. Dançando, adorando ídolos. Deus não aceita. Você pode até fazer. Eu fiz muito isso, mas hoje, graças a Deus, eu não faço mais. Porque ele me revelou a verdade. E Deus só tem compromisso com a verdade. Se você ficar com a verdade, ele fica com você. Mas se você não ficar, ele não fica com você.
Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tá vendo? Então, se você faz essa prática, Deus vai te condenar. Mas, enquanto tiver o sol te iluminando, enquanto a noiva de Deus estiver na terra, o povo de Deus ainda estiver na terra, é tempo de você voltar atrás, pedir perdão dos seus pecados e vir caminhar com Ele. Servir a Deus, não a criatura. Porque a luta de Satanás é tirar a sua adoração a Deus. É tirar você, é fazer você deixar de crer na palavra e crer na igreja. Tá entendendo? Não. A nossa direção não é a igreja, não. A nossa direção é Deus, é o Espírito Santo. Foi isso que a igreja fez lá no começo, por isso que ela caiu. Ela caiu porque ela tentou dirigir. Foi quando ela perdeu. Aí ela se misturou com o governo, se misturou com a política, aí ela caiu e não voltou mais. Ela é falsa. Mas Deus tem uma noiva preparada. Ele está preparando um povo. E é essa noiva que eu quero chamar vocês para vir fazer parte. Viver essa mensagem. Ela te edifica. Ela entrega você a Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Então o versículo 4 aqui, do capítulo 17 de Crônica, diz: Antes buscou a Deus seu Pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, e não segundo os seus dogmas, suas leis terrenas. Não. A igreja de Deus é dirigida pelo Espírito Santo. Nós só fazemos o que Deus pede para nós fazer. Porque quando a gente não faz, a gente leva, olha, peia. Deus não está em coisa errada, Deus está em coisa certa. Ele só faz o certo. Então ele chama a gente para viver corretamente. Em 2 Crônicas, 1 Reis 12, 28, diz assim: Por isso, ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: Já chega de ir a Israel, a Jerusalém, para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Tá vendo? Isso aqui já foi outra situação que esse aqui errou. Outro rei aqui que se perdeu, se lambuzou. Fez 2 touros para o povo adorar. Saiu fora, Deus não aceita. Não faça para ti imagens de escultura. Acabou-se. Ele fez 2 touros. Está fora. Deus não aceita. Deus não está em templo feito de homem. Deus está feito num templo feito por Ele. Deus está preparando um povo para habitar dentro, mas Ele está preparando. Ele está preparando. Então a mensagem verdadeira te prepara para poder Deus vir habitar em você. Veja que lá no dia de Pentecostes ele mandou todos ir para lá para poder descer. É essa mesma atitude que Deus está fazendo hoje. Ele está preparando a gente através dessa mensagem Fé Perfeita para poder nos preparar para Ele descer na gente. E é essa expectativa que a gente está buscando a Ele. Por isso que hoje é um dia de feriado nessa nação, mas nós estamos todos reunidos em jejum. Porque nós estamos buscando esse Espírito Santo, nos rendendo a Ele, para poder estar preparado, para nós poder receber o Todo-Poderoso na nossa casa, que é a nossa casa, é essa daqui, é o corpo que Deus quer habitar dentro. Mas para isso Ele primeiro prepara. Deus não entra em tempo imundo, não. Então, se eu sou corrupto, se eu sou ladrão, se eu sou mentiroso, se eu sou prostituto, se eu sou falso, se eu sou mentiroso, se eu sou adúltero, se eu sou todo tipo de abominação, Deus não está. Ele não vai habitar nunca aqui dentro. Para isso eu preciso me render a Ele. Para isso eu preciso pedir perdão a Ele. Para isso eu preciso ser batizado no nome dEle e viver uma vida para Ele, de acordo com ela, com a palavra de Deus. Está entendendo? Então a direção da noiva aqui na terra é dirigida pela palavra.
Não é pelos dogmas nem pela mente humana, não. Nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Amém? Então, aqui esse outro errou, fez 2 touros lá, para não deixar, vamos supor, ali, pronto, ali é em João Pessoa o templo onde eu vou me ajoelhar e agradecer a Deus. Eu vou lá, nós se reúne lá para agradecer a Deus, as bênçãos que nós resolvemos. Aí este homem aqui, este rei aqui, fez 2 touros aqui, para mim não ir lá adorar a Deus. E mais, e fez mais errado, fez um altar errado. Porque botou touro, Deus não aceita tal coisa. Tá entendendo? Foi isso que esse homem fez. Jeroboão, se eu não estiver enganado. Vamos aqui para me ver. Foi ele que fez isso. 1 Reis 12. Roboão causa separação entre as tribos. A idolatria de Jeroboão, é verdade. Verdade. 12, 28. A idolatria de Jeroboão. Então ele errou. Ele fez isso. E Deus, Deus está na sua palavra. Se você se permanecer firme, ele está contigo. Mas se você errar, ele lhe deixa. E espera você voltar e fazer a coisa certa para ele poder te perdoar. Foi isso que aconteceu com o filho de José. Ele voltou e consertou seus erros. Mas ele foi levado, com a argola aqui no nariz, Foi humilhado. Por quê? Porque ele se soberbeceu, ele cresceu. E Deus diminuiu ele. Nabucodonosor cresceu tanto que Deus fez ele comer capim, feito um animal. Não brinque com Deus não, que Deus, meu amigo. Deus, quando vê maldade no seu coração, ele vai dar um jeito em você. Eu espero que você volte atrás e conserte. Não faça coisa errada não. Peça perdão a Deus. Se humilhe. Se humilhe para Deus. Nós só encontramos alguma coisa de Deus quando nós se humilha. Vamos continuar aqui. Versículo 5. E o Senhor confirmou o reino na sua mão. Tá vendo? Então Deus confiou a ele. Confiou a ele. E o Senhor confiou o seu reino na sua mão e todo o Judá deu presentes. Aleluia. Deu presentes. 1 Samuel 10, 27 diz, olha. Mas algumas pessoas, deixa eu ler aqui o que eu fiquei aqui, faltou um pouco aqui, a questão dos 2 touros aqui, né? Os 2 touros de ouro, olha, que Jeroboão fez, ó. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo, já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Isso é quando, olha, um líder que não tem instrução de Deus, que se afasta de Deus, ele só faz merda. Aqui, ó. Para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses. Já começou errado. Seus deuses. A palavra de Deus diz que a gente só existe. Eu sou Deus único. O único Deus. Pronto, acabou-se. Aqui ele falou seus. Você veja que na própria palavra ele já se perdeu. Aqui está os seus deuses. O que é que essa idolatria católica tem? Quantos santos ela faz? Imagens para o povo adorar. Santo A, Santo B, Santo D, Meu irmão, fuja disso. Isso é abominável para os olhos de Deus. Você está morrendo. Você, em vez de trazer bênção para você, você está levando maldição para a tua família. Porque Deus não aceita essa idolatria. Fuja dela, peça perdão a Deus e venha viver uma mensagem verdadeira para poder você receber as bênçãos de Deus. Salva a tua vida, salva a tua família. Vem-te embora, peça perdão a Jesus Cristo. Venha viver uma vida com Ele. Não é difícil, não. Você tem o Deus do seu lado lhe protegendo. É melhor você ter Deus te protegendo ou você viver essa terra sem Deus? E o Senhor confirmou o reino à sua mão e toda a Judá deu presentes. Ora, o povo estava sendo abençoado. Ele estava fazendo a coisa certa.
Então o povo presenteou ele. Está entendendo? Quando um presidente faz uma coisa certa, Deus abençoa aquele reino. Os empresários é bem-sucedido. O sucesso bate a porta daqueles que seguem a vontade de Deus. Então tudo dá certo. Quando você tem a direção de Deus na sua vida, tudo vai dar certo na sua vida. Então entregue, peça perdão. Se você errou, peça perdão a Deus. Deus vai te ajudar a consertar seu erro. Primeira Samuel 10, 27. Mas algumas pessoas de má caráter, tem ou não tem, gente? Que você está vivendo da maneira correta, aquelas pessoas de mau caráter vêm lhe tentar tirar da coisa certa. Tentar que você entre na podridão, com corrupção, seja o que for. Eles vêm, Satanás não perde tempo não. Ele usa um perdido ali, ele pega uma pessoa desesperada, perdida e vem e faz você fazer coisa errada. Olha aqui, ó. Esse estava aqui, ó. O Senhor confirmou o reino na sua mão e todo Judá deu presente a Josafá e teve riqueza e glória em abundância. Mas olha aqui, 1 Samuel 10, 27. Mas algumas pessoas de má caráter disseram: como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presente. Há diferença. Há diferença. E não deram presente. Mas já esse aqui deram presente. Mas já a Saul não deram presente. Mas a ele deram, a Josafá deram. Mas Saul não. Vamos ler aqui, vamos ler aqui 1 Samuel, deixa eu ver aqui, 1 Samuel 10, 27. O que foi que o povo fez lá com esse outro rei lá, que é o rei Saul, né? Mas esse rei Saul não foi instruído por Deus, foi o povo escolheu. E Deus foi obedecer o povo. Olha em que deu. Tá entendendo? 1 Samuel 10, 27. 10, 27. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Aleluia. A gente temos que ser dirigido por Deus, gente. Não peça gente errada para te conduzir, não, que vocês vão amargar. É melhor ter uma instrução de Deus. 1 Samuel 10, 27. O povo escolhe Saul para ser o rei. Para ser rei, tá vendo? Diz aqui, ó. 27. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Olha, esse rei Saul é o rei que perseguiu Davi, né? Passou a vida perseguindo Davi. Ele se perdeu no final. Eu estou falando a referência. Então, um recebeu presente e outros não recebeu presente, né? Quando você faz uma coisa boa para Deus, você é bem sucedido. Quando você não faz para Deus, você não é bem sucedido, né? Versículo 6. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Os altos e os bosques de Judá. Em 1 Reis 22, 43, diz o seguinte: como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor, Deus, considera certo. Então ele fez o que Deus considerava certo, né? Continuamos, vamos ler aqui o versículo 7. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Benaio e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaías para ensinarem nas cidades de Judá, tá vendo? Então ele estava procurando um povo de Deus para ensinar ao povo ali. O quê? A mensagem, a vontade de Deus. Porque um presidente, para ser bem sucedido, ele precisa de uma igreja
que ore por ele, que ensine a população o que é certo, que ore por ele para ele poder ser bem sucedido. Veja que ele aqui instruiu homens guiados por Deus para ensinar nas cidades. Mas o que é que esses outros aí fazem? Ensina um filho a querer ser mulher. O que é que essas leis estão querendo aí fazer no Supremo? Meu amigo, tem que ter homens guiados por aqui, ó. Seu verdadeiro ensinamento é na Bíblia Sagrada. Você só vai ser feliz e seus filhos se você for dirigido por aqui. E o seu reinado só é bem aí sucedido se você seguir os ensinamentos de Deus. Se você seguir os ensinamentos da sua cabeça e pela teologia, você vai cair. Seu reinado vai cair. Não vai ter sucesso, não. Vamos continuando aqui. Ó, versículo 7 ao 9. Versículo 7 ao 9. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Benaíu e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías e Netanias e Zebadias e Azael e a Semiramote e a Jonatas e a Adonias e a Tobias e a Tobe-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. Tá vendo? Então ele estava aqui, tinha uma equipe de sucesso perto dele, porque ele era dirigido por Deus. Ele, para poder assinar, ele primeiro escutava de Deus o que ele queria. Então o sacerdote vinha guiado pelo Espírito Santo e ensinava e instruía ele a fazer a coisa certa, né? Em 2 Crônicas 15:3 diz: durante muito tempo os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Então, você veja que antes do pai dele, Asa, esse governo era um governo cheio de idolatria. Não tinha os ensinamentos dos verdadeiros sacerdotes, da lei de Deus. Então, era levado por isso, pela idolatria. Tá entendendo? Mas quando Asa, pai dele, de Josafá, entrou, ele já saiu quebrando todos esses altares. Toda essa mentira ele foi tirando do meio do povo. Tá entendendo? Vamos continuar aqui. Versículo 9. E ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo, tá vendo? Então ensinava em todas as cidades, ensinava a palavra de Deus. Não tem mais isso. O povo ensina doutrinas erradas, ensina todo tipo de abominação aí, não a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo ensinada da maneira correta através da sua noiva, através do seu mensageiro. Foi isso que eles recusaram, o mensageiro de Deus aqui na terra, o profeta. Nós não pode ter, uma nação não pode ser dirigida sem um profeta, não. Essa terra tem um profeta aqui na terra, que se chama os ensinamentos do profeta William Branham. Por mais que muitos rejeitaram, mas ela está sendo dirigida, a igreja de Cristo aqui na terra está sendo dirigida por ele. Porque através dele está o Espírito Santo, os ensinamentos corretos. E a tendência da noiva de Cristo é subir, não descer. E ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Segundas Crônicas 35:3, versículo 3 diz: depois mandou chamar os levitas, que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas, que eram separados para o serviço do Senhor, e lhe disse: ponha a arca da aliança no templo, construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros,
dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá, tá vendo? Então, quando ele fez tudo isso, Deus presenteou ele e os reinos não conseguiu atacar ele. Amém? Em Gênesis 35, versículo 5, diz: quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram a Jacó. Eles não perseguiram a Jacó. Versículo 11. E alguns dentres os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. E cresceu, pois Josafá se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefe dos milhares, e a chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280 mil. Segundo Samuel 8:2 diz: ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam imposto. Quer dizer, o inimigo foi derrotado. Por quê? Porque ele era bem instruído no serviço. Ele governou bem, ele colocou peça por peça tudo direitinho no seu reinado. Mas vamos para frente, vamos continuar aqui, vamos até o final aqui. Versículo 11, 16 ao 19, diz assim, 16 ao 19. E após ele, Amazias, filho de Zicrim, que voluntariamente se entregou ao Senhor, com ele 200.000 varões valentes, e de Benjamim Eliadá, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo, e após ele Josabadé, e com ele 180.000 armados para a guerra. Aleluia, glória a Deus. Segundo as Crônicas 17, versículo 2. Cadê? Aleluia, glória a Deus.